Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 5, capítulo 37. Vamos voltar 5 dias atrás. Uchiha Rokutsu também estava pensando em como atrair Uchiha Madara e capturá-lo de uma só vez. Por fim, decidiu que o método mais direto e confiável seria cometer o máximo de atos malignos possível. Ao longo de sua trajetória, seu lema era: nunca perca uma chance de fazer o mal, por menor que seja. Coisas como arrancar pirulitos e picolés das mãos de crianças eram indignas dele. Depois havia atos mais absurdos, como bater na porta de uma viúva tarde da noite, invadir o quarto de uma mulher ou fazer festa à meia-noite em um velório. Mas o mais importante, ele roubava de famílias ricas, incendiava coisas, muitas vezes sendo descoberto de propósito, e então se declarava abertamente como Uchiha Madara. Pequenos furtos eram uma coisa, mas atrair a ira de pessoas influentes ao incendiar a mansão de um senhor feudal rapidamente tornou Rokutsu infame. Assim, um Uchiha Madara portador do Sharingan, usando uma máscara com listras de tigre e envolto em um manto preto com nuvens vermelhas, rapidamente se tornou conhecido. Naturalmente, a organização Akatsuki ficou sabendo dessa notícia. Numa sala pouco iluminada, 3 figuras conversavam. Uchiha Madara, esse não é você, é? Pen lançou um olhar desconfiado para o protagonista da história, que permanecia sentado confortavelmente em uma poltrona. Algum patife insignificante, tentando arruinar minha reputação. As sombras que obscureciam o Uchiha óbito permitiam apenas que sua silhueta fosse vista, mas seu tom revelava seu mau humor. Eu mesmo reduzirei a pó. Já enviei Kakuzu e Idan, que são os mais próximos, para lidar com isso. Eu mesmo farei isso. Uchiha Madara distorceu o espaço e desapareceu. Se alguém está se passando por Uchiha Madara, então o Uchiha Madara que temos visto também é falso? Perguntou Konan, preocupada. No fundo, ela nunca concordou totalmente com o plano de coleta das bestas com cauda, nem confiava nesse Uchiha Madara, que sempre usava uma máscara e não ousava mostrar seu verdadeiro rosto. No entanto, ela apoiaria incondicionalmente o plano de Nagato. A voz fria de Pen respondeu: seja ele Uchiha Madara ou não, o plano de coleta das bestas com cauda deve prosseguir. Somente através de um ciclo de dor a paz poderá ser concebida e nascer neste mundo. Este é o plano que apoiamos. Sim. No entanto, não podemos ser enganados novamente. Vou ficar de olho nele. Entretanto, quase simultaneamente, à distância, Uchiha Rokutsu detectou 2 indivíduos com chakra normal. Ele partiu para investigar. Ao chegar ao local, Rokutsu encontrou um lugar belíssimo, com água verde e montanhas exuberantes, um local verdadeiramente auspicioso. No entanto, um vaso sanitário estava destoando da paisagem à beira da estrada. Rokutsu deu uma olhada e percebeu que era um vaso sanitário luxuoso, ostensivamente adornado com ouro, mas mesmo assim um odor fétido emanava de dentro. Nesse instante, 2 pessoas falantes saíram do banheiro. Eram exatamente as que ele procurava. Ei, eu te digo, não mate as pessoas tão rápido, pelo menos me deixe pregar minha doutrina primeiro e recrutar um seguidor para o Sr. Jashin Kakuzu. Um jovem bonito de manto preto com nuvens vermelhas reclamou enquanto saía. O outro, um homem com estranhos olhos cor de dinheiro, contava dinheiro enquanto murmurava: idiota. Ao observar mais atentamente, Rokutsu percebeu que ambos os homens usavam capas pretas com nuvens vermelhas, provavelmente membros da organização Akatsuki. Suspirar. Rokutsu não pôde deixar de suspirar. Naquela noite, chefe, o clone de Naruto, estava ocupado demais repreendendo Uchiha Madara para coletar informações sobre a Akatsuki na arena de duelos, deixando-o com todo o trabalho pesado. Nos últimos dias, ele estivera constantemente ocupado e não tivera tempo de visitar a arena de duelos em busca de informações. Felizmente, ele já sabia da existência da Akatsuki, e seu alvo, Uchiha Madara, era membro dessa organização. Agora, ele finalmente havia encontrado seus alvos. Ele saltou no ar e seu olhar foi imediatamente atraído. Oh, você tem tanto dinheiro. Kakuzu, que estava contando dinheiro, de repente ouviu uma voz ao seu lado. Virou a cabeça e viu uma pessoa usando uma máscara com estampa de tigre, que havia aparecido ao seu lado em algum momento desconhecido. Tão rápido. Kakuzu ficou chocado por dentro e imediatamente saltou para longe. Idan, ao lado dele, estava intrigado. Ao ver a vestimenta do recém-chegado, Sharingan mais manto preto com nuvens vermelhas mais máscara, pensou ter encontrado um conhecido. Não é o Tobi? Por que você está agindo sozinho? Cala a boca, idiota, olha bem para a máscara, esse não é o Tobi. Kakuzu, usando sua máscara, o lembrou. Mesmo agora, uma gota de suor frio escorria por suas costas. A velocidade daquele cara e a qualidade do chakra contido naqueles olhos Sharingan o faziam sentir uma profunda ameaça, mesmo depois de viver por 90 anos. Embora o tom do recém-chegado fosse descontraído, e o Sharingan visível até parecesse conter uma clara dose de ingenuidade, a intuição adquirida por anos de experiência em batalha lhe dizia que aquela pessoa era muito, muito forte. Definitivamente não era o tipo de medo que Tobi poderia inspirar. Seria este o Uchiha Madara que o líder mencionou que eles teriam que enfrentar? Não poderia ser o verdadeiro Uchiha Madara, poderia? Não é? Idan ficou inicialmente confuso, mas logo um sorriso sanguinário e insano surgiu em seu rosto. Isso não é ainda melhor? Com Sharingan, você é do clã Uchiha, certo? Há muito tempo que quero provar seu sangue Uchiha e ver como é diferente. Dito isso, ele brandiu sua estranha foice e atacou Uchiha Rokutsu. Rokutsu desviou da foice com um salto, quase rindo alto de prazer. Você me atacou primeiro, então é natural que eu revide. Mas você me conhece? Rokutsu estreitou os olhos, sem esperar obter informações tão importantes em tão pouco tempo. Tobi? Esse é o nome? Uau! Lá vem ele, o sangue fresco do clã Uchiha. Idan o ignorou, desferindo outro golpe. Rokutsu desviou com facilidade. Kakuzu, ainda abalado, avisou: Idan, tenha cuidado, esse Uchiha é muito forte.
Era apenas um aviso. Kakuzu conhecia bem a imortalidade de Idan, tendo falhado em matá-lo diversas vezes, e era por isso que ainda eram parceiros. Era uma boa oportunidade para Idan testar esse Uchiha e, na pior das hipóteses, ganharia tempo para escapar. Claro que sei. Idan gritou empolgado. Itachi e Tobi, esses dois não são fáceis de lidar. Mas justamente por isso, quero provar ainda mais o sangue fresco do clã Uchiha. Ao ver Rokutsu saltar para uma árvore, Idan brandiu sua foice. Svi, crunch. Uma grande árvore, larga o suficiente para duas pessoas se abraçarem, foi cortada rente à base. Que foice afiada. Esquivando-se do ataque mais uma vez, Rokutsu decidiu lançar uma ofensiva para obter mais informações. Voxos, voxos, voxos. 6 shurikens aprimoradas pelo estilo vento romperam a barreira do som, perfurando diretamente o peito de Idan e causando 6 grandes ferimentos. Isso dói, droga. Idan apenas gritou de dor, mas não demonstrou nenhuma outra reação. Em vez disso, brandiu sua foice do deus da morte com ainda mais fúria. Ao ver isso, o interesse de Rokutsu foi despertado. Seus olhos brilharam. Oh, imortalidade? Não me admira que você não tenha desviado dos meus ataques. Eu não esperava que algo assim existisse neste mundo. Isso é material de primeira linha. Até o chefe ficaria babando ao te ver. Rokutsu se endireitou, sua máscara listrada de tigre ocultando sua expressão da dupla, mas sua voz por si só transmitia sua alegria. Por ter encontrado um material tão raro, o chefe provavelmente me elogiará novamente. Ele ignorou completamente a foice do deus da morte que brandia incessantemente, dizendo casualmente, já que é assim, vamos terminar por aqui. Craque. Inúmeros fragmentos de espelho se estilhaçaram e se reformaram. Genjutsu. Kakuzu ficou chocado. Ele tinha 5 corações em seu corpo, não apenas uma vasta quantidade de chakra, mas também um fluxo de chakra imprevisível. Como ele pôde cair em um genjutsu? Capítulo 38. A luz do sol filtrava-se pela floresta fragmentando-se em manchas de luz dispersas. Uma brisa suave soprava trazendo ondas de frescor, mas nenhum frescor se comparava ao frio que sentia no coração de Kakuzu. Ao recobrar os sentidos, Kakuzu percebeu que o tempo havia parado exatamente no momento em que ele e o homem mascarado trocaram olhares. Como foi que eu caí no genjutsu? Sai da frente. Kakuzu se viu completamente paralisado, incapaz de mover um músculo sequer. Ele tentou forçar chakra através de seu corpo para quebrar o genjutsu, mas foi inútil. O genjutsu que não pode ser quebrado forçando chakra, será por causa do Sharingan? Olhando para o outro lado, um par de olhos Sharingan escarlates observava-os, a ele e a Idan, com divertimento. Como se fossem 2 peixes à espera de serem abatidos numa tábua de cortar. Um Sharingan tão poderoso, um genjutsu tão aterrador. Kakuzu sentia que aquela pessoa devia estar profundamente gravada em sua mente. Embora afirmasse ter 5 vidas e ser imortal, Kakuzu havia vivido até então sabendo quando ceder e quando se manter firme. Agora, diante de um inimigo formidável que poderia lhe tirar a vida a qualquer momento, ele sentia uma impotência semelhante à que sentiu ao enfrentar o Rinnegan do líder da Akatsuki. Não, ainda mais aterrorizante. A força da pessoa à sua frente era ainda mais bizarra. Um simples genjutsu foi suficiente para lhe tirar a vida. Kakuzu não tinha certeza do que estava acontecendo com Idan atrás dele, mas imaginou que provavelmente era o mesmo que estava acontecendo com ele próprio. Por quê? Por que nos deparamos com um indivíduo tão poderoso? Kakuzu encarou ferozmente a máscara do homem. Através de seus olhos, ele percebeu o homem mascarado observando-os com entusiasmo, e então, de repente, aqueles olhos se tornaram apáticos e entediados. Parabéns, você tem sorte. O chefe não me deixa matar inocentes indiscriminadamente. Porque nem ele tem certeza se a tal organização Akatsuki é boa ou má. Chefe, Kakuzu ficou inexplicavelmente horrorizado. Existiria alguma entidade ainda mais poderosa acima daquele sujeito? Você é o Kakuzu, certo? Pode ir agora. Rokutsu lançou um olhar para Kakuzu, com um toque de tédio nos olhos, como se tivesse perdido o interesse por um brinquedo. Mas Idan não é? Como você me atacou, agora você é o réu e será levado a julgamento. Tudo que você disser daqui para frente será usado como prova. Ah? Rokutsu fez uma pausa com uma expressão divertida no rosto, e disse com um sorriso maroto, esqueci de mencionar, eu sou o autor, o juiz e o júri. Declaro-te culpado e condeno-te à prisão perpétua. Essa série de declarações provocou um lampejo de desespero em Kakuzu. Como ele poderia perder para alguém assim? No entanto, o olhar de Rokutsu voltou-se para Kakuzu, e ele disse em tom de deboche, antes de deixá-lo ir, deixe-me apreciar um bom espetáculo. Agora, o espetáculo começa. Kakuzu ficou surpreso ao descobrir que os 3 tomoe nos olhos do homem mascarado giravam rapidamente, fundindo-se em uma forma especial que lembrava um shuriken. Será que é um Mangekyou como o do Itachi? Então, inexplicavelmente, Kakuzu percebeu que seu corpo estava lentamente girando para trás e, ao mesmo tempo, não conseguia controlá-lo de forma alguma. Por que não consigo controlar meu corpo? E por que meu chakra está circulando descontroladamente? Quem é esse homem? Que tipo de genjutsu é esse? Essa experiência indescritível fez Kakuzu sentir, por um instante, que as leis da física deixaram de existir. Como um genjutsu como aquele poderia existir? Ao virar a cabeça, Kakuzu descobriu que os anciãos da aldeia que ele supostamente havia matado estavam vivos bem à sua frente. Enquanto isso, Idan, do outro lado da mesa, vivenciava uma experiência semelhante. Este é o primeiro torneio mundial de artes marciais ninja? Não, o primeiro torneio mundial de artes marciais ninja de combate irrestrito. Uchiha Rokutsu saltou para uma grande rocha próxima, tirou um pacote de batatas fritas e comentou animadamente enquanto comia. Atualmente no ringue, temos Kakuzu da organização Akatsuki, e Idan, também da organização Akatsuki. O competidor Kakuzu imediatamente desencadeou todos os seus principais golpes. Seu corpo se desintegrou e 4 monstros sombrios saltaram de dentro dele. Kug, é uma pessoa ou um monstro? Ah, é?
Cada um desses 4 monstros possui um atributo diferente. Kakuzu consegue reunir os 5 tipos de chakra dessa forma. Que ideia genial! Agora vamos olhar para o outro lado. Nosso criminoso, o competidor Idan, também não fica atrás. Ele não está fazendo nada, parado perfeitamente imóvel. O que será que ele está planejando? Rokutsu exibiu um sorriso brilhante e malicioso e disse: "Ah, então ele quer testar a resistência de seu corpo imortal." O quê? Ele não quer? São todas coisas que o árbitro quer fazer. Guardas, retirem a pessoa que acabou de falar. Não pergunte qual era o humor de Kakuzu naquele momento. Ele não conseguia ouvir. Seus 5 sentidos estavam completamente controlados, e seu único pensamento era matar a pessoa à sua frente. Este Idan realmente fez jus ao seu potencial como um excelente material. Depois de suportar o bombardeio dos 5 elementos de Kakuzu, ele ainda se manteve ereto e orgulhoso. Excelente, o chefe certamente ficará muito satisfeito com este material. Após falar, a voz de Rokutsu subitamente ficou mais grave. Que pena, o competidor Kakuzu perdeu 4 vidas. Ele está prestes a morrer também. Parece que nosso torneio deve terminar aqui. Agora, libere o Genjutsu. Assim que a voz se calou, Kakuzu percebeu que os anciãos da aldeia que ele jamais conseguiria matar de repente se transformaram em Idan, permanecendo imóveis. E ele próprio jazia no chão, à beira da morte. Absolutamente nenhuma chance de revidar. Resmungando para si mesmo, Kakuzu fechou os olhos com dor, aguardando o julgamento. Uchiha Rokutsu havia terminado de assistir ao show e, por acaso, comido 6 pacotes de batatas fritas. Ele saltou do chão, caminhou até Kakuzu e pegou o saco de dinheiro. Contando, encontrou 3,2 milhões de ryu. É muito dinheiro. Sendo assim, eu aceito. Kakuzu lançou-lhe um olhar, sem ousar nutrir qualquer ódio. Ele tinha um medo profundo daquele homem. Em troca, te dou estes 2. Considere fechado. Como que para convencer Kakuzu, Uchiha Rokutsu enfatizou novamente. Veja bem, estou fazendo um negócio justo. Não diga que eu te roubei. Algo pousou em seu peito. Kakuzu abriu os olhos e encontrou 2 pílulas vermelhas. Isto me parece familiar. Espera, não são essas as pílulas do garanhão que custam 200 mil ryu cada na casa de câmbio? Kakuzu, tremendo, pegou as pílulas e as colocou na boca. Ele sabia que eram itens que poderiam salvar sua vida. Ao engoli-los, sentiu uma onda de vitalidade percorrer seu corpo imediatamente. 5 minutos depois, os efeitos medicinais se fizeram sentir por completo. Kakuzu percebeu que conseguia ficar de pé. Obrigado, honrado, disse Kakuzu com muita cortesia. Agradeça a si mesmo. Não me atacar foi a sua maior sorte. Você estava muito perto. Se tivesse esperado mais um pouco, com certeza teria atacado. Ao ouvir isso, um suor frio percorreu as costas de Kakuzu. Será que essa pessoa realmente queria matá-lo? Pode ir. Rokutsu olhou para ele de relance e então se preparou para deixá-lo ir. Kakuzu olhou para Idan, que ainda estava parado, rígido, profundamente imerso no genjutsu e incapaz de se libertar. Ele nem sequer ousou perguntar sobre ele. Ah, certo. A voz de Rokutsu soou de repente, assustando Kakuzu. Ele realmente temia que a outra parte voltasse atrás em sua palavra. Não tenha medo. Eu só queria perguntar como você conseguiu esse dinheiro. Canal de bate-papo. E 6 caudas. Chefe, aquela coisa que você sempre quis comprar, finalmente tenho dinheiro suficiente para isso. Naruto, que estava fazendo um churrasco com seus companheiros de equipe e logo depois foi acompanhado pelo time 10. Olhou de repente para o líder Jounin do time 10 com surpresa. O sensei Azuma Sarutobi é realmente tão valioso assim? Capítulo 39. Logo de manhã, em frente ao espelho. Parece que fiquei ainda mais bonito. Não admira que Ino nem tenha olhado para Sasuke no jantar de ontem, ela só ficou me encarando. Naruto se examinou cuidadosamente no espelho. Alto, bonito e radiante, com um par de olhos brilhantes. Principalmente estes olhos. Eles irradiavam confiança, eram excepcionalmente charmosos. Basta um olhar para se perder neles. Por que estou tão confiante? Perguntou-se Naruto e imediatamente obteve a resposta. Ora, se você é invencível, como não ter confiança? Se alguém lhe desse 500 bilhões, você também se sentiria confiante. Após se admirar por mais um instante, Naruto exibiu um sorriso radiante e colocou sua bandana na testa. Vamos! Ao chegar à pequena ponte, ponto de encontro deles, Naruto ficou surpreso. A presença de Sakura e Sasuke era compreensível, mas como Kakashi-sensei também estava lá. Ele verificou as horas. Ele nem sequer se atrasou. Caminhando até seu amigo Sasuke, Naruto reclamou, encarando Kakashi. O sol deve ter nascido no oeste hoje. Kakashi-sensei não só não está atrasado, como chegou até mais cedo do que eu. A expressão de Kakashi permaneceu inalterada, fingindo não ouvir, mas Sakura reprimiu uma risadinha. Kakashi-sensei está aqui porque eu o arrastei comigo, respondeu Sasuke. Você? Naruto olhou para Sasuke surpreso, e quando seus olhares se encontraram, Naruto entendeu imediatamente. Sasuke realmente queria melhorar. Após 5 noites de treinos ininterruptos, ele havia experimentado uma imensa doçura. A sensação de crescimento e de ficar mais forte havia viciado Sasuke. Ele se entusiasmou com o treinamento, aproveitando todas as oportunidades. Na noite passada, Sasuke, que geralmente era reservado e orgulhoso, chegou a propor um plano de coabitação, após ser explicitamente rejeitada por Naruto mais uma vez. Esta manhã, Kakashi-sensei foi tirado da cama cedo por Sasuke. Ele era realmente o Sasuke que escolheu desertar em busca de poder em sua vida anterior. Nesta vida, em nome da força e da vingança, ele havia mudado drasticamente. Esse Uchiha não era mais tsundere de jeito nenhum. O que exatamente estava levando Sasuke a se tornar assim? Seria isso uma distorção da natureza humana? Ou a decadência da moralidade? Será que não poderiam ser aquelas 114.514 surras que ele levava todas as noites? Suspirar. A vida era difícil, e Naruto suspirou.
Parecia que ele estava destinado a ser um instrumento nas mãos de outros. No entanto, você realmente quer apanhar tanto assim? Sasuke não se irritou com a pergunta. Ele sabia que havia uma grande diferença entre ele e Naruto, mas também tinha muita confiança em si mesmo. São apenas 6 anos a mais de treinamento do que eu, não é? Naruto, me dê 3 anos e eu definitivamente te alcanço. Naruto ergueu uma sobrancelha. Bom, muito espirituoso. Na sua vida anterior, quanto mais aos 17 anos, você ainda apanhava de mim aos 32. Nesta vida você terá que trabalhar mais. As pessoas, se não lutarem um pouco, nunca saberão que são apenas peixes salgados. Não, Sasuke era diferente. Ele era um peixe salgado que trabalhava duro e tinha sonhos. Boa sorte! Muito bem, chega de conversa fiada. Kakashi deu um passo à frente para interromper a conversa. Hoje, a pedido de Sasuke e Sakura, também aceitaremos uma missão de nível C, se houver alguma disponível. Na mesa de atribuição de missões, quando o 7º esquadrão expressou o desejo de uma missão de nível C, o 3º Hokage ainda não havia se pronunciado, mas Iruka-sensei se opôs veementemente. Seus idiotas! Vocês são apenas iniciantes e já querem encarar uma missão de nível C. Vão refletir sobre si mesmos. Iruka, que acabará de começar seu turno no escritório, repreendeu os 3 com preocupação na voz. Ao ouvir isso, os olhos de Naruto brilharam instantaneamente. Sua chance havia chegado. Ele interrompeu. Sim, ainda somos iniciantes. Não é melhor nos atermos às missões de nível D na vila? Como ousamos sequer pensar em aceitar missões de nível C? Isso mesmo. Naruto Uzumaki amava a vila. Nessa vida, ele só queria realizar missões simples de nível D durante o dia e viajar pelo mundo ninja à noite. Que conversa era essa sobre ser um carregador portátil ou uma ferramenta? Foi simplesmente assustador demais. Essa atitude lhe rendeu um ei, Naruto, de Sakura, demonstrando insatisfação. Ela puxou a manga de Naruto, seu olhar dizendo claramente. Você se esqueceu da nossa votação anterior? Naruto fez beicinho a contragosto, e então Sasuke desferiu o golpe fatal. Ei Naruto, você não quer ser Hokage? Você não se torna Hokage apenas fazendo missões de baixo nível, sabia? Naruto repentinamente voltou a si. Ah, é verdade. Ele estava tão pressionado pelo Sasuke nos últimos dias que quase se esqueceu disso. Ele, Naruto Uzumaki, ainda precisava se tornar Hokage. Vovô Hokage, por favor, encontre-nos uma missão de nível C rapidamente. Já crescemos. Não somos mais recém-formados. Somos perfeitamente capazes de lidar com missões de nível C. Ao ouvir isso, Hiruzen Sarutobi sorriu e olhou para ele. Naruto continuava sendo o mesmo Naruto travesso de sempre. Mas ele de fato havia crescido. Iruka também ficou aliviado. Fazia apenas meio mês desde que Naruto se formou, um curto período, mas olhando para os 3 novamente, eles realmente pareciam ter amadurecido. Nesse caso, vou designar você para proteger alguém. O 3º Hokage anunciou a missão. Vejam, o cliente chegou. Os 3 viraram a cabeça no exato momento em que alguém empurrou a porta e entrou. O recém-chegado era um homem de meia-idade de aparência amável, ligeiramente rechonchudo com uma barriga de cerveja. Usava óculos e tinha um rosto que parecia estar perpetuamente apanhado. São vocês que estão me protegendo? Porque eles são todos uns pirralhos. Com certeza, o tom dele dava vontade de socá-lo imediatamente. Por outro lado, Tazuna, vendo que sua missão estava sendo conduzida por 3 pirralhos, sentiu que Konoha não estava levando a sério. Ele estava sendo alvo de tentativas de assassinato por parte do vilão gato. Como 3 pirralhos conseguiriam completar a missão? Mas a Terra das Ondas era pobre demais, e eles eram pobres demais, para arcar com uma missão de nível B superior, então essa era a única opção disponível. Ter alguns ninjas era melhor do que não ter nenhum. Além disso, os rumores de que Gato queria matá-lo eram apenas isso, rumores. Aquele cara era notoriamente mesquinho, ele poderia até não contratar ninjas para matá-lo. Se fossem pessoas comuns, esses pirralhos não teriam problemas, certo? Eu sou Tazuna, o famoso construtor de pontes. No tempo que levo para voltar para casa e terminar a ponte, você deve me proteger a todo custo. Durante o tempo em que você constrói a ponte, Sasuke, ao ouvir a palavra-chave, teve os olhos brilhando. Isso deve levar um tempo, não é? Serão necessárias pelo menos mais 3 semanas para concluir a ponte, respondeu Tazuna. 3 semanas. Excelente! Sasuke exclamou em silêncio. 3 semanas inteiras. Ele tinha que aproveitar essa oportunidade. A cena mudou para os portões de Konoha. Kakashi-sensei, este portão parece um pouco diferente, disse Naruto, tocando o portão de Konoha com uma expressão confusa no rosto. Kakashi olhou para aquilo e explicou. Este é o portão de madeira do 1º Hokage. É muito resistente. Ah, é? O estilo madeira do 1º é um Kekkei Genkai especial? Porque eu nunca vi ninguém mais usá-lo. Além disso, esse estilo madeira é criado pela fusão dos chakras da água e da terra? O indivíduo não pode fundir esses dois para despertar o estilo madeira? Naruto perguntou sinceramente. O estilo madeira é um Kekkei Genkai único. Quanto à fusão, ao falar sobre o estilo madeira, Kakashi lembrou-se do ninja do estilo madeira que conhecia desde a infância. Um ninja com um passado não muito agradável. Ele pulou essa parte da história e encorajou. Talvez. Naruto, você já domina os atributos da terra e da água. Você pode tentar fundi-los. Talvez você consiga. Ele disse isso, mas Kakashi nunca acreditou de verdade que Naruto pudesse ter sucesso. Por mais genial que Naruto fosse, algo como um Kekkei Genkai não era tão simples assim. Mas o objetivo de Naruto já havia sido alcançado. Veja, até o Kakashi-sensei disse isso. Se ele lançar estilo madeira em seguida, não seria nenhuma surpresa, seria? Capítulo 40. Naruto tinha acabado de sair e não tinha ido muito longe quando notou algo incomum. Ele olhou para as árvores à beira da estrada. 2 pessoas se aproximavam à distância e se esconderam nos galhos de uma árvore próxima.
Inicialmente, ele pensou que fossem ninjas retornando à vila, mas agora estava claro que não eram. Ao contrário dos ninjas da vila, esses dois possuíam um chakra muito desconhecido, repleto de malícia desenfreada. Definitivamente eram inimigos. Estando tão perto, eles não podem ser ingênuos o suficiente para pensar que nenhum de nós é um ninja sensorial, certo? Eles estão me subestimando muito, Naruto. Mas quem era o alvo deles? Naruto rapidamente examinou os membros de sua equipe. Kakashi, possível. Kakashi-sensei passou anos em guerras e missões, provavelmente acumulando alguns inimigos. Tazuna, também é possível. Como cliente, a missão era protegê-lo. Mas os inimigos eram ninjas? Essa missão teria que ser pelo menos de nível B, certo? Sakura e Sasuke, completamente descartados. Espere, e ele mesmo. Ele não era diferente de Sasuke e Sakura. No entanto, seus pais, nunca antes vistos e de aparência mesquinha, pareciam ter muitos inimigos, então não seria estranho que alguns viessem procurá-lo. Felizmente ele, Naruto Uzumaki, já era invencível. Mas como esses dois o reconheceram? Deixa pra lá, haja primeiro, pergunte depois. Seu ladrãozinho, ainda está olhando? Veja só como vou arrancar seus olhos, gritou Naruto lançando 6 shurikens rapidamente. Svi, 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 é. Os 6 shurikens impulsionados pelo chakra do estilo vento, romperam a barreira do som com sua velocidade. Os dois na árvore não tiveram tempo de reagir e foram atingidos. Ah! Um grito trágico, e os dois caíram da árvore, aterrissando pesadamente no chão. O grito de Naruto alertou os outros sobre a anomalia. Kakashi imediatamente avançou, protegendo os 3 genins e o cliente atrás dele, e então se virou para pedir informações. Naruto, o que está acontecendo? Kakashi-sensei, havia 2 pessoas nos encarando com malícia, tentando nos atacar. Agora tenho bons motivos para suspeitar que esses 2 vieram se vingar de mim. Naruto assentiu. Sim, é isso mesmo, definitivamente não era porque ele estava com vontade de atacar primeiro. Você? Kakashi nem sabia por onde começar a comentar. Você, Naruto, só saiu da vila uma vez. De onde você tiraria inimigos? Deixando os outros em seus lugares, o veterano Jounin Kakashi avançou sozinho para avaliar a situação. Sobre as folhas amareladas e murchas jaziam 2 ninjas usando bandanas da Vila da Névoa. Pelas bandanas pareciam ser ninjas renegados. Cada um deles tinha 3 grandes feridas abertas, com sangue jorrando abundantemente, e através das feridas era possível ver seus órgãos internos completamente destruídos. Ambos respiravam com dificuldade, claramente à beira da morte. Nesse momento, os outros também se reuniram ao redor. Ao ver os ferimentos horríveis de longe, as pupilas de Sasuke se contraíram. Era a primeira vez que ele via o cadáver de um inimigo, mas apenas por um breve instante. Contudo, a extensão dos ferimentos o surpreendeu profundamente. Será que shurikens podem causar tanto dano assim? Ou existe alguma técnica que eu desconheço? Isso mudou completamente a compreensão dele. Sakura também olhou para os cadáveres, em seguida, espiou Naruto discretamente. Ela tinha uma compreensão completamente nova de Naruto hoje. O jeito que o Naruto se moveu agora foi meio legal. Em comparação com os outros 2, Tazuna foi o que ficou mais chocado. Esse garoto loiro, será que ele é mesmo tão forte assim? 2 ninjas lendários foram derrotados desse jeito? Ele olhou atentamente para Naruto. Decidiu ficar mais perto daquele garoto loiro, não, daquele ninja dali em diante. Finalmente, após alguma análise interna, Kakashi teve uma ideia, mas não a expressou em voz alta. Ele advertiu: Naruto, da próxima vez que você encontrar um inimigo, a menos que tenha um plano, não ataque assim de forma tão direta. Após um momento de reflexão, temendo desanimar Naruto, Kakashi acrescentou: pelo menos não tão precipitadamente antes de termos informações suficientes. Entendo, Kakashi-sensei. Só não esperava que eles fossem tão fracos a ponto de não conseguirem nem desviar dos meus shurikens. Da próxima vez, com certeza consultarei você primeiro. Naruto indicou que havia entendido. Os ninjas também tinham seu próprio mundo, e nesse mundo, tudo girava em torno da conduta social. Não era mais tempo de guerra. Quando se lutava, era preciso avaliar o oponente, trocar gentilezas e então decidir se ia ou não lutar. Ótimo, mais uma lição aprendida. Muito bem, vamos deixar isso para a aldeia. Vamos continuar, disse Kakashi, liderando a equipe para frente. Como tinham um cliente, a jornada dos 5 foi lenta. Levariam vários dias apenas para sair da Terra do Fogo. A viagem foi relativamente tranquila, sem que encontrassem mais assassinos. Finalmente, o grupo chegou à Terra das Ondas. Assim que pisou neste país, Naruto sentiu-se muito desconfortável. Muita água, umidade e neblina frequente. Acho que raramente se vê o sol em um mês, e as roupas nunca secam. Não gosto nada deste país. Assim que pisou em terra firme, Naruto expressou sua opinião sem reservas. Naruto! Sakura puxou a manga dele, insinuando sutilmente que ele deveria considerar os sentimentos de Tazuna. Olhando para Tazuna, Naruto perguntou diretamente: às vezes, Senhor Tazuna, o senhor provavelmente pensa o mesmo, não é? Haha, Tazuna, precisando da ajuda deles e preocupado em ser descoberto durante a viagem, riu sem jeito, concordando. A gente se acostuma a viver num lugar assim se cresce aqui, mas depois de visitar outros países, eu realmente os invejo. A Terra do Fogo de vocês tem um ambiente tão bom. Então, qual é o próximo passo? Para onde vamos? Sasuke ignorou a conversa fiada e seguiu em frente. Ele só se importava se inimigos apareceriam em seguida. Naquela direção, Tazuna apontou, enfatizando novamente: você precisa me levar para casa em segurança. Sim, sim, respondeu Kakashi, um tanto exasperado. O velho havia enfatizado isso várias vezes ao longo do caminho, confirmando ainda mais as suspeitas anteriores de Kakashi, mas ainda não havia revelado a verdade. Até que tivesse provas concretas, decidiu manter segredo por enquanto. Quanto à vigilância com Naruto por perto era o suficiente.
Em algum lugar na floresta, Zabuza Momoshi, escondido atrás de camadas de folhas, observava o grupo que se aproximava. Quando seu olhar se deteve em uma figura familiar, ele compreendeu imediatamente. Então é o ninja copiador da folha, Kakashi. Não é à toa que os irmãos demônios foram derrotados por ele. Zabuza viu um genin de cabelos amarelos, que parecia ter acabado de se formar, apontando diretamente para seu esconderijo. Ao mesmo tempo, o garoto loiro se virou de lado, dizendo algo aos outros. Um ninja sensorial? Parece que fui descoberto. De repente, ele sorriu ferozmente. Se é assim, vamos nos cumprimentar. Ele desembainhou a grande espada das costas, brandiu-a com força, e a pesada e afiada Kubikiribocho girou pelo ar. Voxoxo, voxoxo, voxoxo. Devido ao seu peso, velocidade e afiação, se atingisse alguém de raspão, o mínimo que sofreria seria ser cortado ao meio. Abaixe-se, gritou Kakashi em tom de aviso. Ele virou a cabeça e viu Naruto, bem na frente da equipe, ainda de pé. Naruto! Ele estava prestes a avisá-lo novamente, mas era tarde demais. O Kubikiribocho já estava voando em direção a eles. Naruto ignorou o aviso de Kakashi. Ele era invencível. Por que deveria se esquivar? Daquilo? Que bobagem! Diante do Kubikiribocho giratório, que criou um redemoinho, Naruto calculou o tempo com precisão, girou e desferiu um chute voador. Paulada! Seu pé pousou em cheio no punho da espada. Então, algo milagroso aconteceu. A Kubikiribocho, carregando imensa energia cinética e girando descontroladamente, parou completamente de forma estranha. Baque! Caiu no chão. Foi como um passe aéreo super longo no futebol, suavemente amortecido pela ponta do pé de um rei do futebol ao aterrissar, sendo domado com calma e parando de forma constante sem quicar. Kakashi, que estava observando, e Zabuza, que se preparava para saltar para sua posição pré-determinada, ficaram ambos perplexos. Essa espada do tamanho de uma porta também é uma arma? Ao ver a grande espada no chão à sua frente, Naruto se abaixou curioso para pegá-la, sentindo imediatamente que as armas ninja eram realmente diversas. Assim que tocou na arma, um comando apareceu. Arma de nível limitado. Kubikiribocho detectado. Reciclar? Naruto ficou surpreso. Essa arma realmente podia ser reciclada? É Kubikiribocho reciclado. Você ganhou 100.000 Ryu, chakra mais 10.000, ponto de habilidade mais 1. Ele realmente não esperava por isso. Ele havia transmigrado para outro mundo, e alguém ainda estava lhe enviando presentes. Obrigado pela espada enorme, irmão. Capítulo 41. Svi. Voxox. Zabuza saltou, pretendendo acertar as contas com Naruto, mas Kakashi o bloqueou. Ele só pôde perguntar à distância. Pirralho, onde você pegou minha espada gigante? A Kubikiribocho era sua companheira mais próxima. Para que ela fosse perdida por aquele pirralho de cabelos amarelos, Zabuza sentiu vontade de devorar Naruto vivo. Não sei. Como ele saberia para onde foi o item reciclado? Ou talvez você devesse perguntar ao irmão sistema. Além disso, o cartão já foi usado, então você quer um reembolso? Diante do olhar predatório de Zabuza, Naruto mostrou-se ainda mais desdenhoso. Você acha que pode me assustar com esse olhar? A raposa de 9 caudas foi esmagada pelo meu estilo Madeira. O Uchiha Madara foi brutalmente derrotado por mim. Seu olhar não tem poder nenhum, tá bom? Parece que você está fazendo beicinho. Olhando para seus companheiros, um plano se formou repentinamente na mente de Naruto. Ele gritou provocativamente, não se impacientem, irmãos que estão lançando foguetes. Eu sou um conquistador implacável. Esta grande espada é o investimento de vocês. Esperem até que eu. Antes que ele pudesse terminar, Kakashi o puxou para trás. Kakashi o encarou com raiva. Embora eu não entenda o que você está dizendo, por favor, cale a boca. O oponente já te odeia profundamente. Tenha cuidado, ele vai te atacar mais tarde. Não seria aquele o ninja renegado da Vila da Névoa, Momoshi Zabuza? Kakashi bloqueou completamente o olhar de Zabuza com o próprio corpo, assumindo o controle da conversa dos dois sem qualquer dificuldade. Ao ouvir isso, Naruto imediatamente se animou. Lá vem ele, lá vem ele. As declarações formais entre ninjas. Desta vez, Naruto as estudaria quadro a quadro. Esse tipo de coisa sempre seria útil mais tarde. Se não me engano, você é o famoso Kakashi do Sharingan. Realmente faz muito tempo que não vejo um Sharingan. Zabuza falou casualmente. Como era de se esperar de um ninja experiente que vagava pelo mundo há anos, seu controle emocional era assustador. Era como se quem estivesse furioso e envergonhado por ter perdido sua espada não fosse ele, mas um estranho chamado Zabuza sem espada. No entanto, Kakashi com Sharingan? Naruto olhou para Kakashi confuso, surpreso ao ver que seu olho esquerdo, sempre coberto pela bandana, havia sido revelado. O olho em questão era, na verdade, um Sharingan, e um de 3 Tomoe. Você parece muito ansioso para ver um Sharingan? Sasuke também encontrou uma desculpa para ativar seu Sharingan. Seu Sharingan carmesim de 2 Tomoe encarava Zabuza destemidamente. Naruto tinha acabado de roubar a cena, então o Uchiha Sasuke não ia ficar para trás, certo? Sasuke, você é tão legal. A postura de Sasuke foi realmente eficaz. Sakura, que inicialmente se sentirá intimidada pela intenção assassina, transformou-se instantaneamente em uma fã fervorosa. No entanto, Naruto olhou para a esquerda e para a direita, percebendo de repente que algo estava errado. À sua frente estava Kakashi com o Sharingan, e atrás dele, Sasuke com o Sharingan. Devo ativar meu Sharingan também para me enturmar? Então, ele é o único sobrevivente do clã Uchiha. Zabuza reconheceu Sasuke à primeira vista. Afinal, o massacre do clã Uchiha foi um evento sensacional no mundo ninja. Se existissem assuntos em alta, certamente teriam dominado as paradas por pelo menos um mês. Zabuza, por não viver nas profundezas das montanhas e florestas antigas, naturalmente sabia disso. Lançando um olhar fulminante sobre o grupo, Zabuza disse friamente, desculpem, não tenho tempo para conversa fiada. Entreguem logo o velho. Ah, e esse pirralho também. Zabuza apontou repentinamente para Naruto. Esse pirralho era realmente detestável.
Se ele não o derrotasse e descobrisse a localização do Kubikiribocho, Zabuza sentia que morreria de raiva. Então ele veio mesmo atrás da Tazuna? Kakashi ignorou automaticamente a última frase, confirmando suas suspeitas. Mas agora com um inimigo formidável à sua frente, não era hora para questionamentos. Pare de olhar, Naruto. Recue e forme a formação quadrada para proteger o Tazuna-sensei. Emitindo um aviso, Kakashi sacou uma kunai com os olhos mais sérios do que nunca. Então, os lados opostos pularam a fase de reivindicações mútuas e partiram direto para a fase de combate? Ao perceber isso, Naruto respondeu, Kakashi-sensei, eu também sei lutar. Kakashi considerou a sugestão, mas a rejeitou. Ele não estava preocupado com a capacidade de autopreservação de Naruto e Sasuke. O que ele temia era que os dois nunca tivessem enfrentado um Jounin. Esse tipo de combate brutal não era brincadeira de criança. Se tivessem um desempenho ruim e perdessem a vida por acidente, seria uma grande perda para Konoha. Não entre na batalha ainda. Não se preocupe, eu vou te proteger mesmo que isso me custe a vida. Naruto ficou bastante desapontado. Será que eles só deveriam proteger o professor Tazuna? Até mesmo o veterano Jounin Kakashi estava tão sério, pronto para lutar até a morte. Será que esse Zabuza era realmente tão forte? Chega de conversa por agora. Ainda preciso derrotar o velho e recuperar minha espada. Zabuza vagava pelo mundo ninja há anos, preferindo matar na névoa. Ele nunca havia falhado em eliminar qualquer um que desejasse matar. Ele percebeu que dentre as poucas pessoas, apenas Kakashi, o portador do Sharingan, parecia causar problemas. No entanto, Kakashi, parece que terei que derrotar você primeiro. Zabuza examinou Kakashi com descaramento, procurando um ponto fraco para atacar. Instintivamente, ele estendeu a mão para a espada, mas só encontrou vazio. Só conseguiu sacar uma kunai. Lançando mais um olhar para o pirralho loiro que guardava Tazuna, os olhos de Zabuza se aguçaram. Svi! Zabuza desapareceu subitamente da vista deles com um salto. Na água. Sakura, com sua visão aguçada, avistou Zabuza. Todos olharam e viram Zabuza levantar uma das mãos e fazer um sinal com a outra. A superfície da água começou a ondular, com inúmeras nuvens de vapor subindo da superfície. Logo, o ar se encheu de névoa e, ao mesmo tempo, o próprio Zabuza desapareceu. Ao ver isso, Kakashi deu alguns passos à frente repentinamente, aproximando-se da margem da água. Kakashi-sensei. Sakura pareceu muito preocupada com aquela cena. Ele definitivamente está me perseguindo. Cuidado, pessoal. Kakashi tranquilizou os três sem desviar o olhar. Ele já tinha uma ideia geral para essa batalha e, portanto, optou por seguir sozinho, separando-se da equipe. A chakra na névoa. Naruto lembrou-o subitamente, embora essa quantidade de chakra fosse infinitamente menor que a dele, tanto em quantidade quanto em qualidade. Como ninja sensorial, Naruto lembrou novamente. Kakashi-sensei 10 metros à sua frente e à esquerda, na árvore. Essa lembrança fez Kakashi sentir imediatamente como era bom ter um ninja sensorial na equipe. O inimigo está saltando, movendo-se constantemente ao nosso redor. Você me subestimou completamente, pirralho. Parece que meu primeiro alvo será você. A voz de Zabuza vinha de todas as direções. Cuidado, Naruto. Ao ouvir isso, Sasuke imediatamente alertou Naruto. Ser tão notório certamente atrairia a atenção do inimigo e geraria problemas. Svi, pá. Uma kunai surgiu voando da densa névoa, mas foi bloqueada por uma kunai lançada por Naruto. Excelente! Agora é a minha vez. Naruto pegou um shuriken, esfregou e ele se transformou em 6. Sasuke! Gritando, Naruto lançou os shurikens. Entendido. Sasuke compreendeu imediatamente a intenção de Naruto. Ele também queria testar suas habilidades. Esse tipo de intenção assassina não era algo que inimigos comuns possuíssem. A ideia de enfrentar alguém assim era excitante. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Os shurikens, sem aprimoramento de estilo ventoso, tinham velocidade média e não atingiram Zabuza, apenas deixando marcas pretas nas árvores. No entanto, isso obrigou Zabuza a continuar saltando, desviando dos shurikens que se aproximavam. Pirralho, quero ver quantos shurikens você tem. Haha. Naruto quase caiu na gargalhada. Que coincidência, não é? A única coisa que ele tem de sobra são shurikens. A loja lhe dá shurikens, kunais e outras armas brancas aleatoriamente a cada compra. Seu inventário está transbordando. Ele não pode fugir, simplesmente não pode fugir. Eu, Naruto, garanto que não vou parar até te exaurir até a morte. Em sua percepção sensorial, Zabuza mudou repentinamente de direção. Lá vem ele, exclamou Naruto. Capítulo 42. Por aqui. Naruto contra-atacou com uma virada rápida. Zabuza, que apareceu de repente no meio do trio, foi pego de surpresa e só conseguiu usar sua kunai para bloquear o golpe de Naruto. Clang! Um som áspero de metal contra metal ecoou. Os olhos de Zabuza se arregalaram. A força transmitida por seu braço era inacreditável. Que força imensa! Será que esse pirralho é mesmo um ninja de taijutsu? Aya! Ao ver Zabuza aparecer, Sasuke avançou com um chute voador, mas este foi facilmente interceptado pela outra mão livre de Zabuza. Um Jounin era verdadeiramente um Jounin. Assim como Kakashi-sensei, ele lidou facilmente com os genin recém-formados em combate de taijutsu. No momento em que Zabuza estava prestes a chutar Sasuke para longe, Naruto, com um ataque preventivo, interrompeu seu movimento com um chute próprio. Aproveitando a oportunidade, Sasuke usou a perna presa como pivô e desferiu outro chute, apenas para ser arremessado diretamente por Zabuza e jogado no chão. Veja só! Naruto se apoiou firmemente no chão como uma montanha de ferro, e então impulsionou-se com força com o pé direito, ganhando impulso. Bum! O chão sob seus pés cedeu, e ele disparou para o céu, com o pé direito no ar mirando no queixo de Zabuza. Técnica da palma mística, chute do dragão ascendente. Rápido demais.
Zabuza nem conseguiu discernir a velocidade de Naruto, ele apenas ouviu. Splash. Zabuza acabou se transformando em um jato de água. Era apenas um clone de água. Você está bem, Sasuke? Em meio à batalha, Naruto demonstrou preocupação com seu companheiro de equipe. Estou bem. Sasuke se levantou, olhando cautelosamente ao redor. Em sua mente, ele já havia decidido aprender mais taijutsu naquela noite. Se isso não funcionasse, a luta de espada serviria. Resumindo, ele precisava compensar suas deficiências em combate corpo a corpo. Aquilo era apenas um clone? Nesse momento, Sakura finalmente chegou com Tazuna. Ela olhou em volta, sentindo como se Zabuza pudesse estar escondido em qualquer lugar. Ao ver sua expressão nervosa, Naruto a confortou. Não tenha medo. É apenas um Jounin. Acredito que nosso esquadrão pode lidar com isso. Se tudo desse errado, ele Naruto entraria em ação. Dito isso, Naruto olhou para Kakashi. Kakashi-sensei, não precisa interferir desta vez. Nós 3 somos suficientes. Naruto pretendia dar experiência aos seus 2 companheiros de equipe. Ele tinha a arena de duelos, então sua experiência em combate já era vasta. Apenas Sasuke e Sakura permaneceram. Seus treinos noturnos na sala de treinamento serviam apenas para aprimorar técnicas de combate, sem qualquer derramamento de sangue real. A experiência em combate real permitiria que eles melhorassem rapidamente. Além disso, estando ele ali mesmo que morressem, ele poderia trazê-los de volta, quanto mais se apenas se ferissem. Além disso, como poderiam crescer sem passar por algumas tempestades, ver um pouco de sangue e sofrer alguns ferimentos? Vocês... Kakashi estava prestes a recusar, mas então viu Naruto dando tapinhas na mochila em suas costas. Kakashi entendeu, devia ser uma mochila cheia de pílulas do Garanhão. Onde é que esse garoto consegue tantas pílulas do Garanhão? Kakashi estava um pouco confuso. A vila só lhe havia dado 2 pílulas vermelhas para esta missão, e com as que ele comprou por conta própria, ele só tinha 7 no total. Naruto, no entanto, estava claramente bem abastecido. Cuidado, todos vocês! Kakashi finalmente os advertiu. Ele sabia que os 3 jovens precisavam amadurecer e estava pronto para intervir a qualquer momento. Pirralho, suas habilidades sensoriais são realmente boas, mas vocês 3 acham que podem me deter? Quem lhes deu tanta coragem? A Abusa saiu da água, sua voz vindo de todas as direções. A névoa ao redor ainda era tão densa que não se conseguia ver a própria mão diante do rosto, tornando impossível saber onde ele estava. Agora, Naruto provavelmente sabia porque Zabuza era da Vila da Névoa, no País da Água. Havia muita água. Não, o nevoeiro estava muito denso. Não é à toa que se chamava Névoa Oculta. Será que todos os ninjas dessa vila tinham esse estilo de luta? Naruto ponderou por um momento, e então soube o que fazer em seguida. Como ele já havia testado o taijutsu, era hora de tentar o ninjutsu. Abaixe-se. Gritando um aviso para o trio, Naruto saltou no ar com toda a sua força. Estilo vento, grande avanço. O forte vendaval dispersou o denso nevoeiro, revelando simultaneamente a Zabuza escondido. Esse pirralho. Zabuza lançou um olhar furioso para Naruto. Aquele único jutsu de estilo vento havia anulado sua vantagem, tornando a luta que se aproximava difícil. Zabuza então viu o pirralho loiro fazendo selos com as mãos no ar novamente. Estilo de vento, esfera de vácuo. Não havia vento forte, nenhum sinal externo, mas uma onda aterradora de chakra se aproximava claramente. Este foi um ninjutsu do estilo vento quase transparente. Nada bom. Após vários saltos consecutivos, Zabuza finalmente conseguiu se esquivar do ataque. Bum, bum, bum. Não houve explosão, mas o impacto foi mais destrutivo do que uma. O fluxo de ar violento e intenso se dispersou, dissipando completamente a névoa ainda mais densa ao redor. Olhando para trás, Zabuza viu que todas as grandes árvores onde havia parado durante sua fuga tinham desaparecido, restando apenas um buraco de 12 metros de profundidade em seu lugar. Essa violenta explosão de chakra chegou a despedaçar as árvores e o próprio solo abaixo delas. Zabuza começou a suar frio. Esse garoto, ele é mesmo um genin? Naruto! Sasuke estava bastante descontente. O que está acontecendo? Ele não está me dando nenhuma chance de me apresentar. Naruto pousou no chão, sorrindo inocentemente, só um reflexo, hahaha. Sasuke caminhou para a esquerda de Naruto, encarando o inimigo. Que tipo de ninjutsu foi esse? Aquele movimento foi realmente muito legal. Ele, Sasuke, também queria aprendê-lo. É a transformação da natureza pela liberação do vento. Você ainda não pode aprendê-la. Sasuke sentiu uma pontada de inveja da maestria de Naruto em todos os 5 elementos. Ele próprio havia acabado de começar a se aventurar na transformação da natureza do estilo relâmpago e estava se esforçando para alcançar transformações mais avançadas. 3 anos. Em 3 anos dominarei todas as naturezas elementais. Do outro lado, Sakura posicionou-se à direita de Naruto. Olhando para os dois, seu olhar tornou-se resoluto. Eu também consigo. Não posso ser um fardo. Esquadrão 7, ataquem. Na batalha que se seguiu, Naruto desempenhou principalmente um papel de apoio, não atacando ativamente, mas auxiliando os outros 2 em combate. Mesmo com apoio, Zabuza não ousava subestimá-lo. Ele estava constantemente em alerta em relação a Naruto, o que fazia com que 1/3 de sua atenção fosse involuntariamente desviada. Isso permitiu que os ataques de Sasuke e a recém-aprendida técnica da palma mística de Sakura acertassem o alvo com frequência. Zabuza estava em agonia, sendo espancado passo a passo. Finalmente exausto, Zabuza foi encurralado contra uma grande árvore, sem espaço para recuar. Chidori. Sasuke desferiu seu golpe final, pronto para acabar com Zabuza. De repente, Sovosh. 2 sembons voaram pelo ar, atingindo o pescoço de Zabuza. O sangue jorrou e Zabuza caiu no chão, seu destino incerto. O Chidori de Sasuke chegou um passo tarde demais, atingindo apenas a árvore e criando um enorme buraco. Ufa! O que aconteceu?
Sasuke ofegante estava muito descontente. Ninguém gostaria de ter sua presa roubada. Não consegue perceber? Foi aquele filho da puta que veio roubar a presa. Naruto olhou para a pessoa. A pessoa estava de pé no alto de um galho de árvore, vestindo uma saia estranha e uma máscara com o símbolo da Vila da Névoa. Seu cabelo era muito comprido. Não era possível determinar se era homem ou mulher. Em sua percepção, essa pessoa havia chegado há muito tempo, apenas observando a margem. Inicialmente, Naruto pensou que eles estavam apenas passando por ali. Afinal, inúmeros ninjas passavam por ele todos os dias. Quem diria que este viria para roubar uma morte? De fato, ele está morto, disse a pessoa em tom de deboche. Canal Gameplay escute áudio novel. Capítulo 43. Kakashi-sensei, posso dar um soco naquele cara? Naruto lançou um olhar feroz para o ninja recém-chegado. Aquele cão ladrão de mortes merecia pelo menos um voo de 5 minutos no estilo terra. Ou Naruto não conseguiria dormir. Mesmo que conseguisse dormir, se de repente se lembrasse disso em um sonho no meio da noite, daria um tapa na própria cara. Foi extremamente irritante. Naruto. Kakashi pulou e deu um tapinha leve no ombro de Naruto, interrompendo seu impulso. Este era um ninja legítimo da Vila da Névoa, especificamente um ninja de perseguição da Anbu. Ele tinha status e um passado, ao contrário de um renegado sem raízes como Zabuza. Além disso, a vida é cheia de insatisfações, acostume-se com isso. Você já me ouviu, Kakashi, reclamar da minha vida? Ele se abaixou para examinar o corpo de Zabuza. Ele está morto. Kakashi olhou para o novo ninja da Vila da Névoa. Ele de fato o havia atacado com força descomunal, matando-o instantaneamente. Suspiro. Ao ouvir o resultado, Naruto suspirou e se virou para ver como estavam seus companheiros de equipe. Como vocês dois estão? Ainda estão bem? Sasuke e Sakura estavam um de pé e a outra sentada, ambos ofegantes, cobertos de inúmeros ferimentos e sangrando bastante. Zabuza era um jounin experiente em combate. Mesmo com distrações, ele ainda era poderoso. Embora ambos tivessem um ímpeto de força suficiente para derrotá-lo, eles próprios sofreram ferimentos consideráveis. Estou bem, apenas um ferimento leve, insistiu Sasuke, tentando se levantar, aparentemente não querendo parecer mais fraco que Naruto. Mas Naruto já havia percebido sua farsa há muito tempo. Com um leve empurrão, Sasuke caiu no chão, ainda tentando bancar o durão. Sasuke o encarou com irritação. A batalha acabou? Perguntou Sakura, que estava sentada no chão, exausta. Mesmo tendo aprendido recentemente seu taijutsu de força monstruosa, e apesar de ter se mostrado inconsistente durante a luta, Naruto sentiu sinceramente que Sakura havia causado mais dano do que Sasuke. Ao analisar os dados de morte de Zabuza, o dano causado por Sakura deve estar no topo da lista. Naruto, como suporte, seria o segundo. Quanto a Sasuke, ele estava sem dúvida na pior posição. Isso já deveria ter acabado. Olhando para trás, para o ninja empoleirado no galho da árvore, Naruto acrescentou, a menos que ele queira briga. Ao ver os dois sangrando e exaustos, Naruto tirou uma pílula do garanhão vermelha e entregou a eles. Parem de falar besteira, tomem logo o remédio. Obrigado, Naruto. Sasuke sabia que não era hora para gentilezas. Ele pegou a pílula do garanhão e a engoliu. Sasuke não tinha problemas com dinheiro. Afinal, ele era o jovem mestre do clã Uchiha. Embora sua família tenha sido aniquilada, ele herdou todos os seus bens. Mas Sakura hesitou. Ela ouvirá dizer em casa que uma pílula daquelas poderia ressuscitar completamente um Chunin moribundo. Usá-la para seus ferimentos leves atuais parecia um completo desperdício. Além disso, essa pílula valia 20.000 ryu e muitas vezes exigia um pagamento adicional para comprá-la. Então, Sakura ficou relutante. Naruto, meus ferimentos não são graves. Devo guardar isso para a próxima vez? É seu. Você decide quando usá-lo. Naruto geralmente entendia os pensamentos de Sakura. Isso era de fato um problema. O motivo pelo qual ele não havia percebido isso antes era em parte porque ele era rico. Pequenos itens da loja que valiam 1.000 ryu eram como doces para ele. Não importava. Em segundo lugar, ele normalmente não usava essas pílulas antes de se formar, e aqueles que podiam comprá-los eram principalmente jounin, que naturalmente queriam o efeito mais forte possível. Mas agora parecia que ainda havia um grande mercado a ser explorado para esse produto. Ele poderia tentar dividir as pílulas do garanhão produzidas pelo sistema em 2, 4, 8 ou até 16 porções. Mesmo dividido em 16 partes, ainda conseguia restaurar 625 HP, o que era suficiente para um genin e mais do que o bastante para pessoas comuns se curarem completamente 5 vezes. Vou experimentar quando voltar. Por outro lado, após negociação, Kakashi concordou em deixar que os ninjas da Vila da Névoa que os perseguiam levassem o corpo de Zabuza, mas apenas o corpo. A Kubikiribosho, espada do carrasco, havia desaparecido. Naruto olhou para o ninja de cabelos compridos que desaparecia na distância, sentindo-se particularmente emocionado. Essa pessoa parecia ter mais ou menos a mesma idade que eles, mas sua força já era a de um ninja perseguidor, e ele estava perseguindo alguém como Zabuza, um oponente que exigia a presença de Naruto para ser controlado e que ainda assim levou Sasuke e Sakura à exaustão antes que pudessem derrotá-lo. De fato, sempre há alguém melhor. Ainda assim, foi por pouco. Se aquela pessoa tivesse demonstrado ao menos um indício de malícia agora, Naruto teria reagido imediatamente. Que pena. É Kakashi-sensei. Virando a cabeça, Naruto viu que Kakashi-sensei havia desmaiado repentinamente e adormecido. O que está errado? Kakashi-sensei, você não ficou apenas observando de fora o tempo todo? Só de assistir já pode causar efeitos colaterais? Naruto estava intrigado. Ele correu para verificar, mas não encontrou nenhum ferimento. Qual poderia ser o problema? Ele tentou dar-lhe uma pílula azul do garanhão.
Kakashi-sensei sentou-se imediatamente, fazendo um abdominal. Essa flexão abdominal flexível deixou Naruto boquiaberto. Será que Kakashi-sensei estava fraco de novo? Isso não está certo. Naruto estava completamente confuso. O Sharingan consome tanto chakra assim? Ele não achou que isso acontecesse. E o Kakashi-sensei nem sequer tinha namorada, então como ele podia ser tão fraco a ponto de ter dificuldade até para ativar o Sharingan? Dessa perspectiva, livros pervertidos consomem mais chakra do que namoradas. De fato, livros pervertidos deveriam ser lidos com menos frequência. Ou talvez eu devesse conversar com o Kakashi-sensei e simplesmente deixar que eu, Uzumaki Naruto, guarde esses livros para ele. E Kakashi-sensei, em vez de ler livros pervertidos, você deveria simplesmente arranjar uma namorada e se casar. Você não está ficando mais jovem, por que continua ejaculando no nada? Kakashi-sensei, você... Os outros dois também se reuniram ao redor dele, olhando com preocupação. Sasuke e Sakura sentiam que Kakashi era a verdadeira espinha dorsal da equipe. Se algo lhe acontecesse, as consequências seriam inimagináveis. Naruto, por outro lado, simplesmente queria pôr as mãos nos livros pervertidos, não queria protegê-los. Cough, cough. Bem, podemos falar sobre isso mais tarde. Kakashi-sensei mudou de assunto com sucesso. Ele olhou solenemente para Tazuna e disse, Senhor Tazuna, tenho uma pergunta importante para o senhor. Capítulo 44. Tazuna contou a história de Gato, um rico comerciante que semeou o caos, e da miserável terra das ondas. Tazuna enfatizou particularmente que a ponte que estavam construindo era a única esperança do país. Por fim, ele os coagiu moralmente, forçando o grupo a continuar protegendo-o. Naruto, por sua vez, queria dizer, você precisa mesmo nos coagir moralmente? Assim que ouviu que poderiam passar 3 semanas ao ar livre com ele, os olhos de Sasuke brilharam, quase pulando o Mangekyou Sharingan e evoluindo diretamente para Olhos Relâmpago. Além disso, a Terra das Ondas não carecia de uma ponte ou de ninjas, carecia de um manual de extermínio de dragões. Onde há opressão, há resistência. Se não resistirem, mesmo que a ponte seja construída, o vilão gato acabará por explodi-la. Naruto não tinha nada a dizer sobre essas ideias ingênuas. O que vocês acham? Devemos continuar? O professor Kakashi se virou para perguntar a opinião deles. Claro, vamos continuar, professor Kakashi. Sasuke respondeu imediatamente. Ele ainda precisava de Naruto como seu reservatório de energia humana. 3 semanas com Naruto eram melhores do que meio ano de seu treinamento habitual. Sasuke até temia que Naruto recusasse, então lançou-lhe um olhar provocativo. Naruto, você não está com medo, está? Continue. Naruto ignorou a provocação do garoto. Pegou uma maçã de seu inventário e a descascou com uma kunai fina, um produto do sistema para comer. Frutas eram boas, eram ricas em vitamina C, então ele deveria comer mais. Eu também quero continuar, professor Kakashi. Sakura estava se saindo excepcionalmente bem hoje. Ela sentia que estava ficando mais forte muito rapidamente, e o motivo era que queria ficar perto de Naruto. Pensando nisso, ela lançou um olhar furtivo para Naruto. Crocante. Ao perceber o olhar de Sakura, Naruto, enquanto comia sua maçã, de repente sentiu que a vida não tinha mais sentido. Ele havia se tornado completamente uma ferramenta. Eu realmente quero voltar para Konoha. Espera, isso não está certo. Naruto sentiu que ainda estava sendo muito gentil. Tendo um tesouro desses, ele não só não estava mandando em todo mundo, como também não tinha como resistir. Tudo bem, esta noite ele faria Sasuke lavar suas meias fedorentas. O grupo prosseguiu com sua jornada. Svi. Naruto, que não tinha nada para fazer, brandiu a kunai que tinha na mão, cortando ao meio uma mosca que passava. Depois de a cortar, lembrou-se de que ainda precisava da kunai para cortar maçãs. Limpando casualmente a kunai de Sasuke, Naruto olhou para trás, para o professor Kakashi, que estava protegendo a retaguarda. Outra pergunta surgiu de repente na mente de Naruto. Como o professor Kakashi conseguiu seu Sharingan? Foi durante o massacre do clã Uchiha? Não, Kakashi não parecia ser uma pessoa tão má. Será que o verdadeiro nome do professor Ataque Kakashi era Uchiha Kakashi? Ao ver a expressão de Kakashi, Naruto percebeu que ele não tinha nenhuma intenção de explicar, então só lhe restou guardar a pergunta no fundo do coração. Chegamos. Diante deles estava a casa de Tazuna. A arquitetura da Terra das Ondas era de fato diferente da Terra do Fogo. Pelo menos este edifício era muito singular. A família de Tazuna era composta por uma filha e um neto pequeno. A filha era do tipo que o mulherengo gostaria, enquanto o neto era bastante irritante, afirmando categoricamente que todos eles morreriam. Que pirralho! No fim, Naruto o acalmou com um pacote de batatas fritas e um refrigerante. Então, Naruto percebeu algo estranho. O chakra marcado como Zabuza Momoshi de repente se tornou ativo. Será que Zabuza ainda está vivo? Ele não foi levado pelos ninjas rastreadores da Anbu? De repente, Naruto pensou em uma possibilidade. Os ninjas perseguidores e Zabuza poderiam estar trabalhando juntos. Nossa, esse truque surpreendeu até o Naruto. Ele realmente fez jus à sua reputação de ninja experiente. Seus planos eram astutos. Contudo, mesmo a melhor estratégia era vulnerável diante do poder absoluto. Anteriormente, para impedir que Zabuza escapasse, Naruto havia marcado Zabuza com a marca do Deus Voador do Trovão. Com a tatuagem do Deus Voador do Trovão, como ele poderia escapar? No entanto, isso também despertou o interesse de Naruto por Zabuza. Professor Kakashi, poderia me contar sobre Zabuza? Naruto queria aprender sobre Zabuza e o País da Água com Kakashi. O mundo ninja era vasto demais, e ele tinha poucos clones. Até então, o mapa do País da Água ainda era um completo mistério. Ele queria mais informações. Zabuza, hein?
Kakashi relatou lentamente as informações que conhecia. Matar todos os seus colegas durante o exame de graduação, a Vila da Névoa Sangrenta, ser um dos 7 espadachins ninja, assassinar o 4º Mizukage, tornar-se um ninja renegado. Essa sequência de eventos deixou os 3 perplexos, e Naruto estava especialmente atônito. Ele achava que Konoha cultivar garotos de 12 anos para se tornarem assassinos habilidosos já era insano. Ele nunca imaginou, que houvesse algo ainda mais extremo. De quem era esse subordinado? O 4º Mizukage, hein? Ele sentia que essa pessoa realmente não queria que a Vila da Névoa prosperasse. Como um Kage, ele não poderia ser um espião de outra vila, poderia. Esse Zabuza era realmente um indivíduo implacável, capaz de dizimar toda a sua turma de formandos. Mas analisando por outra perspectiva, por que Zabuza parecia ser uma boa pessoa? Ele matou seus colegas de classe, forçando a vila a interromper os treinos da Névoa Sangrenta, e ainda assassinou o 4º Mizukage por isso. Parecia, em todos os sentidos, que tudo era para o bem da Vila da Névoa. Embora sua força fosse insuficiente, levando-o a se tornar um ninja renegado, sua motivação era louvável. Tem algo estranho hoje. Sinto que perdi alguma coisa, disse o professor Kakashi, que estava contando a história, quando de repente percebeu que algo estava errado. Naruto deu um sorriso irônico enquanto ouvia. Ele queria exclamar: Professor Kakashi, sua intuição está correta, Zabuza está vivo e bem. Contudo, Zabuza provavelmente não teria a chance de causar problemas. Isso porque Naruto planejava escolhê-lo como um dos executores de seu plano Ninho de Cuco. Embora fosse um ninja renegado com seu nome limpo, ele seria o melhor candidato ao cargo de Mizukage. Sim, era ele. Agora, restava apenas uma pergunta. Professor, a Vila da Névoa tem atualmente um Mizukage? Kakashi foi interrompido em seus pensamentos e respondeu à pergunta de Naruto. Ainda não. O cargo de Mizukage está vago desde o assassinato do 4º Mizukage. Ainda vagas? Naruto assentiu. Perfeito, o plano está completo. Nesse momento, Kakashi já havia se lembrado de quase todo o incidente. Ele lembrou a todos que Zabuza não estava morto e enfatizou: quanto a vocês, precisam treinar muito. Se vocês 3 conseguirem derrotar Zabuza, da próxima vez poderão derrotar tanto Zabuza quanto aquele garoto. Principalmente você, Naruto. Kakashi elogiou Naruto especificamente. Sua força é a maior, continue assim. Naruto assentiu com a cabeça, um sorriso brincando nos lábios. Ao ver Naruto sorrindo, o coração de Kakashi sentiu uma mistura de emoções. Naruto pode até ser mais forte do que eu agora, ele só precisa de um pouco mais de experiência em combate. Kakashi se preparou para levar os 3 para a floresta para treinamento. Professor Kakashi, preciso ir ao banheiro. Naruto se desculpou no meio do caminho. Em um local isolado, Naruto vestiu seu manto, máscara e ativou seu Sharingan. Após se vestir, ele sentiu a localização de sua marca do deus voador do trovão. Voxash! Ele reapareceu e viu Zabuza deitado em uma cama, incapaz de se mover, e uma bela ninja ao seu lado. Zabuza, a organização decidiu. Você será o Mizukage. Capítulo 45. Zabuza, a organização decidiu nomeá-lo Mizukage. Uma voz surgiu repentinamente do outro lado. Zabuza virou-se para olhar e suas pupilas se contraíram instantaneamente. Era um par de Sharingan escarlates de 3 Tomoe. Neste mundo, apenas uma pessoa possuía esses olhos, o famoso gênio Uchiha. Você é Uchiha Itachi. E Naruto zombou com desdém. Como eu poderia ser um traidor desse jeito? Então você é. A vasta experiência de combate de Zabuza o tirou instantaneamente do choque. Ele confrontou Naruto de frente para ganhar tempo, tentando secretamente despertar a Ku. Naruto já havia percebido seus movimentos sutis. Não adianta. O olhar de Naruto se aguçou, e ele deu uma risadinha brincalhona. Adivinha se você está sob Genjutsu, ou ele está, ou se os dois estão sob Genjutsu? Num instante, um suor frio escorreu pelas costas de Zabuza. Ele tentou interromper o fluxo de chakra, mas foi inútil. Que Genjutsu poderoso! Será este o Sharingan? Zabuza sabia que estava despertando de seu estado de morte fingida, seu corpo completamente imóvel, além de estar profundamente preso em um Genjutsu. Ele estava totalmente indefeso. Mesmo com a Ku, ambos permaneciam assim. Contudo, a pessoa à sua frente não o mataria. Embora não soubesse como havia provocado a outra parte, Zabuza pareceu perceber que ainda lhe era útil de alguma forma. Qual é a sua intenção, meu senhor? Naruto acenou com a mão, e de dentro da construção de madeira, uma cadeira de madeira surgiu instantaneamente. Ele sentou-se confortavelmente. Não fique nervoso. Vamos conversar. Ao ver isso, Zabuza optou por relaxar. Em termos de resistência, mesmo com a Ku, se o oponente quisesse matá-los, seria apenas um pensamento. Já que resistir era inútil, era melhor se comunicar adequadamente. Talvez ainda houvesse uma réshea de esperança. Se acalmou. Ótimo. Ajuda a relaxar, facilitando a lembrança das coisas. Naruto achou que a outra pessoa parecia ser uma figura peculiar, destemida diante da morte, ou talvez apenas inteligente. Vamos conversar sobre o tempo que você passou na Vila da Névoa. Minha experiência na Vila da Névoa? Zabuza estava perplexo. Aquele estranho estava falando com ele sobre si mesmo? Então, ouviu uma frase inacreditável. Zabuza, você é uma boa pessoa, sabia? Esse elogio repentino deixou Zabuza um tanto perplexo. Vendo sua expressão confusa, Naruto esclareceu. Parece que você não entendeu. Zabuza, mesmo durante seu tempo na Academia Ninja, você já reconhecia as falhas da política da Névoa Sangrenta. Você sabia profundamente que cada aluno da academia era o futuro da Vila Ninja, e o futuro Mizukage também nasceria dentre essas crianças. Portanto, cada criança tinha o potencial de se tornar o futuro Mizukage.
E essa política maligna da névoa sangrenta estava sufocando o futuro da Vila da Névoa, sufocando o futuro do Mizukage. Mas como estudante da academia você era jovem e não tinha influência. Você só podia assistir a tudo isso impotente. Então, em desespero, você foi forçado a, em meio a lágrimas, eliminar os outros estudantes da academia de sua geração, obrigando assim os anciãos da aldeia a perceberem isso através de tanta dor. A partir de então, a política da névoa sangrenta mudou por sua causa. Você escolheu sacrificar o eu pequeno da sua geração de estudantes para preservar o eu maior de um futuro mais brilhante para a Vila da Névoa. Sem dúvida, você é um grande homem. O monólogo de Naruto fez Zabuza duvidar de si mesmo. Era isso que ele estava pensando naquele momento? Naquele instante, ele não estava apenas tentando realizar sua própria ambição? É mesmo? Ele baixou a cabeça, pensativo. Pense bem nisso, pense com cuidado. Naruto aumentou a dosagem. Zabuza franziu a testa pensativo. Talvez houvesse também esse motivo? Zabuza gradualmente começou a aceitar a versão de Naruto, afundando cada vez mais sob a influência do genjutsu de Naruto. Naruto continuou sua narração. Durante seus dias na academia, você também tinha um amigo próximo chamado Sakuragi Anamichi. Ele era seu melhor amigo. Ele te entendia, te conhecia e era seu único amigo. Ele conhecia suas aspirações e por isso, escolheu sacrificar sua vida pela aldeia. Durante aquele exame de conclusão de curso, ele foi o último a se jogar em seus braços. O sonho dele era o mesmo que o seu, tornar-se Mizukage e mudar a política da névoa sangrenta, mas ele escolheu confiar esse sonho a você para que o realizasse. Ele confiou em você para alcançar esse sonho. Olhando fixamente para Zabuza, Naruto perguntou, você se lembra agora? Tem razão, meu senhor, tal coisa realmente existiu. Nesse momento, o durão Zabuza, ao relembrar essas memórias, já tinha os olhos embaçados pelas lágrimas. Não sei de onde você tirou essa informação, que você sequer poderia saber que meu amigo mais próximo morreu em meus braços no final. E não só isso, interrompeu Naruto, revelando a si mesmo. Zabuza estava completamente relaxado, profundamente preso no genjutsu, suas emoções totalmente destruídas por Naruto. O que mais você sabe? Você amava profundamente a Terra da Água, amava profundamente a Vila da Névoa e se esforçou diligentemente por ela. Você se juntou a Anbu, tornou-se um dos mais fortes espadachins ninja, desejando ser a arma mais afiada da vila. Naruto então revelou uma informação chocante, mas depois você olhou para trás e descobriu que o líder supremo da sua vila, o Kage, estava sendo secretamente controlado por outra pessoa. Zabuza ficou estupefato. Seus olhos se arregalaram em descrença. Naruto claramente sentiu os violentos tremores em seu mundo mental. Como ele foi controlado? O quarto Mizukage era um Jinchuriki perfeito. A voz de Zabuza estava baixa e embargada pela confusão. Naruto falou baixinho. Sharingan, um Sharingan como o meu. Zabuza virou-se para olhar e viu um par de olhos únicos com o formato de shurikens de 4 pontas. Isto é, Zabuza ficou extremamente alarmado. Lembrou-se de um certo rumor que ouvirá certa vez. Isso mesmo, alguém usou o Mangekyou Sharingan para controlar o quarto Mizukage, respondeu Naruto em voz baixa. Independentemente de alguém o ter controlado antes, nas versões futuras da história, seria assim. Ninguém assumiria a responsabilidade? Então o Shiha Rokutsu, o ninja renegado, reivindicaria a responsabilidade. Se isso não funcionasse, ele sempre poderia inventar um novo Shiha. Percebendo a resistência de Zabuza, Naruto o confortou. Não fique nervoso, aquela pessoa não sou eu. Embora pudesse controlar Zabuza diretamente, como fizera ao criar clones anteriormente, esse tipo de controle carecia de alma, resultando apenas em um fantoche sem mente que seguia ordens mecanicamente. É por isso que Naruto estava tentando, pela primeira vez, usar genjutsu para fazer a pessoa controlada cooperar de todo o coração. Até agora, os resultados foram bons. Naruto prosseguiu. Depois de descobrir que o quarto Mizukage era controlado por genjutsu, você finalmente entendeu por que existia uma política como a névoa sangrenta. Após uma intensa luta interna, você tomou uma decisão. Pelo futuro da Vila da Névoa, você escolheu, em meio a lágrimas, assassinar o quarto Mizukage. Infelizmente, sua força foi insuficiente e você acabou se tornando um ninja renegado. Suspiro. Zabuza soltou um suspiro profundo, aparentemente lamentando a própria vida. Mesmo enquanto vagava pelo mundo ninja, você continuava acumulando fundos e poder, na esperança de encontrar uma oportunidade para retornar e lutar, ou pelo menos economizar dinheiro para contribuir com a vila. É isso que você é, Zabuza. Você é o herói da Vila da Névoa. O durão Zabuza já estava em lágrimas. Essa pessoa o compreendeu. Zabuza, você não se esqueceu do seu sonho de se tornar Mizukage, não é? Capítulo 46. Zabuza, você não se esqueceu do seu sonho de se tornar um Mizukage, não é? Como eu poderia ousar esquecer? Como se estivesse se lembrando de Sakuragi, que morreu em seus braços e compartilhou seu sonho de mudar a Vila da Névoa para se tornar Mizukage. A voz do homem durão Zabuza embargou. Eu não ousaria esquecer, nem mesmo na morte. Mas, agora sou um ninja renegado, e hoje não consegui derrotar nem 3 crianças. Está tudo bem, eu vou te ajudar a realizar seu sonho. Zabuza ergueu a cabeça bruscamente. Uma impressão mental indelével estava agora profundamente gravada em sua mente. Aquela pessoa à sua frente poderia ajudá-lo a alcançar tudo aquilo. Mas então ele perguntou, como? Naruto? Não. Uzumaki sorriu com confiança. Isso era algo em que ele se destacava. No entanto, ao ver a outra pessoa, Naruto perguntou novamente, você confia nele? Seguindo o olhar de Naruto, Zabuza olhou para Ku. Ele é a pessoa em quem mais confio e também a minha ferramenta mais útil. Uma ferramenta? Ao ouvir isso, Naruto franziu a testa. Isso não seria aceitável. Alguém que almeja o cargo de Mizukage não deveria se referir a um subordinado como uma ferramenta. Isso desanimaria profundamente seus subordinados.
Observe o antigo Hokage. Ele vivia falando sobre a vontade do fogo. Em comparação com isso, Zabuza estava pelo menos 100 Kakashis atrás do antigo Hokage. Olhando para Zabuza que estava sob Genjutsu, completamente vulnerável e desprotegido, Naruto perguntou deliberadamente. Ele estaria disposto a morrer por você? Disposto, respondeu Zabuza sem hesitar. E você? Estaria disposto a morrer por ele? Disposto. Após uma breve hesitação, Zabuza respondeu. É assim que é. Parece que eu te entendi mal, vocês dois são os melhores parceiros. Sendo assim, não vou separá-los. Ele também será seu auxiliar em sua jornada para se tornar Mizukage. Vendo que o Genjutsu estava quase completo, Naruto estendeu a palma da mão, pronto para realizar a modificação. Quanto ao que está por vir, simplesmente não resista. Seus olhos se voltaram para o Rinnegan, e a liberação Yin-Yang se manifestou simultaneamente. A modificação teve início. Para Zabuza se tornar Mizukage, a força era um fator indispensável. Primeiro, não poderia faltar chakra. O corpo de Zabuza, comparado ao de uma pessoa comum, poderia conter mais chakras, cerca de 3 milhões. Mas Naruto só lhe deu 1 milhão. Um dos motivos era que, como uma vila ninja, a Vila da Névoa certamente teria vários métodos de detecção. Como uma pessoa comum, Zabuza estava muito familiarizado com a Vila da Névoa, e seu potencial já era evidente, então não foram reveladas muitas informações. Em segundo lugar, não era necessário. Zabuza iria se tornar Mizukage, não atacar a Vila da Névoa. 1 milhão de chakra, mais uma capacidade de recuperação de 5% por hora, já era considerado nível Kage ou até superior. Foi mais do que suficiente. Em seguida veio a natureza dos chakras. Zabuza possuía naturalmente o chakra de liberação de água. Naruto copiou sua própria experiência e o transmitiu a ele. Embora Zabuza não possuísse os atributos extraordinários de Naruto nem suas diversas habilidades passivas. Mesmo assim, nesse momento, Zabuza era o ninja do estilo água mais forte de todo o mundo ninja, com exceção de Naruto e seus clones. Para ajudá-lo a se destacar na competição para Mizukage, Naruto também equipou Zabuza com chakra dos elementos terra e fogo. E ele elevou essas duas naturezas de chakra ao mesmo nível do seu chakra de liberação de água. Com isso, a modificação do clone de Zabuza estava completa. Depois de Zabuza, foi a vez de Aku. Semelhante a Zabuza. 1 milhão de chakras e suas experiências existentes com os atributos de chakra de liberação de vento e água foram maximizadas. O bônus inesperado foi o Kekkei Genkai de liberação de gelo. Naruto também maximizou a experiência de liberação de gelo de Aku. Com isso, os dois membros da equipe rumo ao Mizukage foram completamente modificados. O Zabuza modificado sentiu o chakra aterrador contido em seu corpo, e as inúmeras experiências de uso de 3 ninjutsus diferentes que lhe vieram à mente. Seu coração se encheu de emoção. Agora a força não seria mais um obstáculo. Era simplesmente a sua identidade. Minha identidade é um problema. Ainda sou um ninja renegado. Com essa identidade, quanto mais me tornar Mizukage, até mesmo retornar à Vila da Névoa é bastante difícil. Zabuza ainda estava um pouco perturbado. Ele era um homem duro, também um homem de vontade de ferro, com pouca astúcia, incapaz de jogos de sedução. Ao ver sua reação, Naruto pensou consigo mesmo, excelente. A modificação foi um grande sucesso. Até então, esse Zabuza ainda acreditava ser Zabuza, e não um clone modificado que mantinha toda a sua personalidade original, mas que na verdade estava sendo controlado por Naruto. O problema da identidade é fácil de resolver. Um ninja renegado é apenas uma questão de perspectiva. Quando a Vila da Névoa deixar de te considerar um ninja renegado, então você deixará de ser um ninja renegado. Você achou que as palavras de Naruto no capítulo anterior não faziam sentido? Não, essa era a direção da propaganda que estava por vir. Isso mesmo, Naruto estava se preparando para entrar no ramo da cultura e do entretenimento. O foco era a área da mídia. Você já reparou nos 3 pilares da hegemonia americana: armas, dinheiro e alto-falantes? Em comparação com os 2 primeiros, o terceiro penetra em todos os lugares. O ex-presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, disse: $1 gasto em propaganda equivale a $5 gastos em defesa. Kissinger disse: o poder de uma estação de rádio livre equivale a 20 divisões. Ambos eram muito francos. Em resposta, um grande homem disse certa vez: se você não ocupar a posição de destaque na opinião pública, o inimigo a ocupará. Se o inimigo a ocupar, então até mesmo a verdade se tornará falsa. Parecia que este mundo sabia muito pouco sobre essas coisas, e a regulamentação era assustadoramente frouxa. Então, Naruto estava se preparando para mexer no alto-falante. Que coincidência, não é? No sistema havia uma função de folheto de propaganda. Era possível personalizá-lo, as imagens eram excelentes e a qualidade do papel era boa. E era barato, apenas R$1 por folha. Perfeito para imprimir jornais. Pensando nisso, Naruto respondeu: em seguida, designarei um auxiliar para você. Ele se tornará seu estrategista e o ajudará a realizar seu sonho de se tornar Mizukage. Agora, você só tem uma missão. O quê? Zabuza estava um pouco confuso. Elimine Gato e torne-se o herói da Terra das Ondas. Então, os bens de Gato se tornarão seu capital inicial e também seus fundos de propaganda para se tornar Mizukage. Como se estivesse prevendo uma certa cena, Naruto sorriu. Então, para se tornar Mizukage, primeiro derrote Gato e torne-se o herói da Terra das Ondas. A cena muda, e Naruto usa o deus voador do trovão para retornar. Aproveitando esse intervalo, ele resumiu discretamente a viagem. Ele ajudou Zabuza a fortalecer seu poder e o auxiliou a realizar seu sonho de se tornar Mizukage. Por favor, chamem-no de Naruto da Abundância. No entanto, essa foi apenas a primeira. Em seguida vieram o Hokage, o Tsuchikage, o Kazekage e o Raikage, totalizando 4 Kage. Para o Kage, ele, Uzumaki Naruto, seria suficiente. Portanto, ainda havia 3 Kage. Até o momento não havia alvos ou informações de inteligência referentes a essas 3 posições.
Até mesmo Zabuza foi alguém que ele conheceu durante uma missão. Isso fez Naruto querer gritar por todo mundo ninja. Quem mais tem um sonho? Infelizmente ele teve que manter um perfil discreto. Após instruir seus clones no canal a ficarem atentos a alvos, Naruto sentiu a direção em que os três se encontravam. Voshoush! Kakashi-sensei, voltei. Naruto saiu correndo de trás de uma árvore. Sasuke lançou um olhar rápido para Naruto e então perdeu o interesse, mas Sakura demonstrou certa preocupação. Naruto, por que você demorou tanto? Você está bem? Problema pequeno, só um pouco de diarreia. Eu, Naruto, me sinto desconfortável se não for ao banheiro pelo menos uma vez por dia. Sasuke, Sakura, Ugi. Muito bem, vamos começar o treinamento agora. Kakashi interrompeu a brincadeira de Naruto. Vocês dois estão progredindo rápido demais. Naruto e Sasuke, lutem um contra o outro agora. Deixem-me ver a força de vocês. Naruto e Sasuke trocaram olhares. Ok. Fim do vídeo. Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos. Ou para incentivar o canal. Vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!